Você já sentiu que está se desgastando tentando explicar o que Deus te mostrou? Para pessoas que nunca vão entender, você fala, argumenta, tenta se justificar, mas tudo que recebe de volta é julgamento, confusão, manipulação. Como se estivessem te ouvindo com ouvidos humanos, mas interpretando com um espírito que não é de Deus. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas já sentiu essa inquietação na alma. Por que parece que estou sendo mal interpretado por pessoas que diziam me amar? Essa é a armadilha. Você está tentando lançar pérolas, sonhos, revelações, visões espirituais, em corações que não têm estrutura para receber. E o resultado é sempre o mesmo. As pérolas são pisadas, desprezadas e usadas contra você. Mas hoje, você vai entender uma chave espiritual que vai mudar sua forma de se comunicar e se proteger. Existe uma sabedoria que não vem da razão, mas do céu. Um segredo que Jesus usou diante de seus maiores inimigos. E que poucos têm coragem de aplicar: o silêncio espiritual. A Bíblia diz em Mateus 7, verso 6: Não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão com os pés, e, voltando-se contra vocês, os despedaçaram. Jesus está dizendo: nem tudo deve ser compartilhado. Nem todo mundo deve ter acesso ao que é sagrado em você. Você não tem a obrigação de se explicar para quem está dominado por outra agenda espiritual. Sim, há pessoas que não te ouvem com o coração, mas com o espírito da crítica. E pior, há momentos em que o que você enfrenta não é a pessoa em si, mas o espírito que opera por trás dela. Assim como Maria Madalena, que carregava 7 espíritos malignos, muitos à sua volta não têm uma só voz interna, têm múltiplas influências gritando dentro delas. E você? Você está tentando ser compreendido por quem nem se compreende. Está tentando se justificar para quem está espiritualmente surdo. Está dando pérolas para porcos, e sendo despedaçado por isso. Hoje, você vai aprender a calar na hora certa, a discernir a batalha invisível, e a usar o silêncio como escudo sagrado. Porque às vezes, a sua resposta mais poderosa é não dizer nada. E quando você cala, Deus fala por você. Se essa mensagem já está tocando seu espírito, fique comigo até o final. Você nunca mais vai se explicar da mesma forma depois disso. Jesus não desperdiçava palavras. Ele sabia que há momentos em que o silêncio não é covardia, é estratégia. Enquanto muitos falam para convencer, Jesus calava para preservar o sagrado. Mateus 7, verso 6 é um versículo curto, mas carrega um alerta profundo. Não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos. O que isso significa? Jesus está ensinando que nem todo conteúdo espiritual deve ser compartilhado com qualquer pessoa. Algumas verdades são como joias preciosas, devem ser guardadas, protegidas e reveladas apenas a quem tem maturidade espiritual para receber. Você percebe? Não é sobre arrogância. É sobre discernimento. Existem pessoas que não têm fome de Deus, têm fome de discussão, de controle, de embates. E se você insiste em se explicar para elas, acaba alimentando o espírito errado. Jesus praticou isso com maestria. Diante de Herodes, ele ficou em silêncio. Herodes queria que Jesus fizesse um espetáculo. Mas o Messias não veio para entreter, ele veio para salvar. E diante de alguém dominado por vaidade e manipulação, Jesus não abriu a boca. Isso é poderoso. Às vezes, o Espírito Santo vai te dizer: não fale. Apenas ore. Se afaste. Espere. E isso não é falta de coragem. É sabedoria espiritual. É reconhecer que a verdadeira guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados, potestades e espíritos que operam por trás das pessoas. Quantas vezes você tentou justificar seu chamado para alguém cego espiritualmente? Quantas vezes tentou explicar sua mudança de vida para quem zombava da sua fé? E no fim, saiu ferido. Hoje, aprenda com Jesus. Se o ambiente não honra o sagrado, o silêncio é proteção. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, o debate é vaidade. Você não precisa mais se justificar. Sua vida com Deus fala mais alto. E quem tem o mesmo Espírito, vai entender, mesmo que você não diga nada. Nem toda conversa é inocente.
Nem toda pergunta busca entendimento. Muitas vezes, o inimigo se disfarça em argumentos apenas para roubar sua paz. Você já percebeu como algumas pessoas surgem sempre que você está crescendo espiritualmente? Sempre que você decide mudar, se consagrar, romper com hábitos antigos. Alguém aparece com dúvida, provocação ou sarcasmo. E então, você se vê caindo em uma armadilha. A necessidade de se justificar. Você gasta tempo, energia e lágrimas tentando explicar sua fé. Tentando provar que está no caminho certo. Tentando convencer quem nunca teve intenção de entender. Isso é espiritual. Satanás conhece suas fraquezas emocionais. E uma das mais comuns é essa: querer ser compreendido por todos. Mas isso é um laço. É uma prisão emocional. Veja Jesus. Ele não se explicava para os fariseus. Não ficava debatendo com quem vinha com o coração endurecido. Ele respondia com sabedoria, sim, mas quando percebia que era cilada, se retirava. Lembre-se. O diabo tentou convencer Eva com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? E a partir da dúvida, Eva começou a se justificar. E a queda começou ali. Até hoje, o inimigo trabalha do mesmo jeito. Ele sabe que, se não pode destruir sua fé diretamente, ele vai tentar te distrair, te cansar, te sugar. E ele faz isso usando vozes familiares, críticas sutis e discussões sem fruto. Por isso, entenda: quem vive pela fé não precisa explicar tudo. O fruto do Espírito em você já é a maior resposta. E se Deus te chamou, é para agradar a Ele, não ao mundo. Liberte-se da necessidade de convencer todo mundo. Alguns vão zombar, outros vão distorcer. Mas o que importa é que o céu sabe quem você é. Foque na sua comunhão. Foque na sua missão. Foque na direção que Deus te deu. Você não precisa provar nada para quem não carrega a mesma cruz. A sua vida já é o testemunho. Você já percebeu que, nos momentos mais difíceis da vida, as palavras parecem não fazer efeito? Alguém tenta te consolar, mas soa distante. Outros tentam te aconselhar, mas você não sente alívio. Há dores que a linguagem humana não alcança. Mas é nesse silêncio que o Espírito Santo começa a sussurrar. O mundo ensina que precisamos resolver tudo com pressa, com explicações, com barulho. Mas o reino de Deus é invertido. A cura espiritual acontece na quietude. É quando tudo se cala por fora, que Deus fala por dentro. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto. 40 dias sem aplausos, sem multidão, sem distrações. Lá, ele ouviu com clareza o propósito, enfrentou as tentações e saiu cheio de poder. O Espírito Santo não precisa de gritos para agir. Ele é como o vento, invisível, mas transformador. Ele invade corações quebrados sem fazer barulho. Ele reconstrói pedaços que você nem sabia que estavam feridos. Mas para ouvir essa voz suave, você precisa desacelerar. Você precisa silenciar o medo, a ansiedade, os argumentos, as comparações. A cura não vem de mais esforço. Vem de mais entrega. Talvez Deus não está em silêncio. Talvez é o ruído da sua alma que está alto demais para ouvir. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Ela não nasce da lógica. Ela nasce da presença. E a presença não está no agito, está na intimidade. Não é na correria do dia. É naquele momento em que você dobra os joelhos, respira fundo e diz: Espírito Santo, eu não tenho respostas, mas eu te dou espaço. É nesse lugar que lágrimas viram oração, que suspiros viram adoração, e que o toque do Espírito começa a restaurar o que ninguém vê. Não subestime o poder do silêncio habitado por Deus. É ali que Ele cura, consola, fortalece e prepara você para algo novo. Há dias em que você ora, e o céu parece de bronze. Você clama, espera, dobra os joelhos, chora. Mas o silêncio de Deus te abraça como um véu espesso. Parece que Ele se foi, que não escuta, que te esqueceu.
Mas será mesmo que o silêncio de Deus é ausência? Ou será que é exatamente nesse silêncio que ele está mais presente do que nunca? Você já viu uma semente sendo plantada? Depois que ela é enterrada, tudo parece morto. Mas ali, no escuro da terra, algo está germinando. É invisível aos olhos, mas a vida já começou a brotar. Assim é Deus. Quando você não vê, Ele está agindo. Quando você não sente, Ele está preparando. Quando você pensa que foi abandonado, Ele está organizando o impossível por trás da cortina. O problema é que fomos condicionados a acreditar que Deus só está presente quando sentimos arrepios, ou vemos sinais visíveis. Mas a verdade é que a fé mais pura nasce quando você continua acreditando mesmo sem ver nada. José foi traído, vendido, esquecido na prisão. Mas enquanto o céu se calava, Deus já estava posicionando os degraus que o levariam ao trono. Jesus ficou 3 dias no túmulo. Parecia o fim. Mas no silêncio da pedra fechada, o plano da ressurreição já estava em movimento. O céu não estava em silêncio. Estava em operação. Talvez o que você chama de atraso é apenas o tempo exato da promessa sendo formada por mãos invisíveis. Talvez o que você chama de abandono é a preparação silenciosa do milagre que vai te surpreender. Aprenda a confiar em Deus mesmo quando Ele não te dá explicações. Porque Ele é Pai. E os pais nem sempre explicam, mas sempre protegem. No tempo de Deus, o que hoje é silêncio, amanhã será testemunho. Ninguém gosta de esperar. A espera dói, desgasta, cansa a alma. Parece que o tempo passa para todo mundo, menos para você. Mas a verdade é que Deus nunca desperdiça um segundo sequer da espera. Enquanto você espera a bênção, Ele está abençoando você com algo maior, transformação interior. Ele está moldando seu caráter, quebrando o orgulho, refinando sua fé, curando feridas que você nem sabia que existiam. Você achava que estava esperando por algo, mas Deus estava esperando você se tornar alguém. Porque o milagre é grande, mas o que Ele quer fazer em você é ainda maior. Lembra de Moisés? Foram 40 anos no deserto antes do chamado. Davi foi ungido rei ainda menino, mas continuou cuidando de ovelhas até o tempo certo. José sonhou com o governo, mas antes foi traído, escravizado e esquecido na prisão. O padrão se repete: Deus chama, prepara, e só então entrega. E essa preparação sempre acontece no lugar mais dolorido, o invisível da alma. O lugar onde ninguém vê suas lutas, mas Deus está lá, lapidando seu interior com mãos de amor. A espera não é um atraso. É um forno. E no fogo da espera, Deus queima as impurezas que impediriam você de sustentar aquilo que Ele vai te dar. Porque a bênção sem maturidade vira peso. E Deus não quer que você apenas receba. Ele quer que você sustente, desfrute e multiplique. Por isso, Ele te molda como o oleiro molda o vaso. Com firmeza, com cuidado, com propósito. E sabe o que é mais bonito? Enquanto você está focado no quando, Deus está focado no quem. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você está pedindo. O tempo da espera é sagrado. É nele que sua fé é lapidada, sua identidade é restaurada e seu coração é alinhado com o dele. A espera dói, mas também cura. Ela te ensina que Deus não trabalha com pressa, mas sempre com precisão. Chega uma hora em que o céu se abre, e aquilo que parecia silêncio de Deus se revela como estratégia. A dor que parecia castigo era preparação. A demora que parecia abandono era proteção. As perdas que pareciam injustas eram desvios do mal que você nunca viu. E então, tudo faz sentido. De repente, as peças se encaixam. Você olha para trás e percebe que nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito. Cada não te livrou de algo. Cada espera te fez mais forte. Esse é o momento da virada. Não é só quando a bênção chega, é quando a sua mente se abre e o seu espírito reconhece. Deus sempre esteve comigo, mesmo quando parecia que Ele estava em silêncio. Foi nesse momento que José entendeu, ao ver seus irmãos diante dele no Egito. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem.
Gênesis 50 verso 20. Foi nesse momento que Davi viu que os anos de perseguição de Saul o tornaram pronto para o trono. Que os salmos de angústia viraram canções de adoração. Foi nesse momento que Ana, ao segurar Samuel nos braços, soube que o tempo de choro virou ministério. A virada não é apenas quando a bênção chega. É quando seu interior amadurece o suficiente para reconhecê-la como vinda do céu. E nesse instante, você percebe. A espera era o palco. A dor, o cenário. Você, o vaso. E Deus, o autor de toda a história. É como se ele dissesse: Filho, eu nunca te abandonei. Eu apenas estava escrevendo algo maior do que você podia enxergar. E o mais impressionante é que, mesmo após a bênção, você não sai do processo vazio. Você sai mais maduro, mais cheio de fé, mais parecido com Jesus. Porque a maior virada não é quando as circunstâncias mudam. É quando você muda. Esse é o verdadeiro milagre. Ser transformado por dentro, enquanto tudo parecia parado por fora. Você achou que a dor era o fim, mas ela era apenas o começo. O começo de algo muito maior do que você. Porque Deus nunca desperdiça uma lágrima. Tudo o que você viveu será usado para curar alguém. Talvez hoje você ainda carregue cicatrizes. Mas amanhã, essas mesmas cicatrizes serão sinais vivos de cura para outra pessoa. Aquela dor que você sentiu em silêncio, alguém está sentindo agora, e vai encontrar esperança através do que você viveu. Você não passou por tudo isso apenas por você. Você passou para se tornar um canal. Um canal de consolo. Um canal de força. Um canal de redenção. Pense em José, que foi vendido, traído, esquecido. Deus o levou até o Egito não só para salvá-lo, mas para que ele salvasse uma nação inteira da fome. A sua dor tem propósito porque ela gera compaixão. E a compaixão é uma ponte entre o céu e a terra. Você não será lembrado pela dor que sentiu, mas pelas vidas que tocou com a cura que nasceu da sua dor. E isso muda tudo. Aquela traição que quase te destruiu, hoje faz com que você entenda o coração de quem está quebrado. Aquela solidão profunda que te consumiu, hoje faz com que você enxergue quem está lutando para sorrir. Você se torna a resposta. Você se torna esperança. Você se torna voz para quem não consegue orar. É por isso que você ainda está aqui. Porque Deus confiou a você um ministério silencioso. Levar luz onde há escuridão. Fé onde há medo. Cura onde há ferida. A sua história, quando contada com sinceridade, carrega um poder que livros não têm. Porque não é só uma história. É uma sobrevivência. É uma revelação. É uma missão. E agora você entende. A sua dor não foi castigo. Foi treinamento. Foi unção. Foi chamado. Você é um testemunho vivo. E o mundo precisa ouvir o que Deus fez em você. Você chegou até aqui. Leu cada palavra. Sentiu cada frase. Talvez porque, lá no fundo, algo dentro de você grita: essa história também é minha. E é mesmo. Porque por trás do silêncio, das lágrimas escondidas, da força que ninguém vê, há uma promessa. E ela está viva. Ainda que você não consiga mais sonhar. A promessa que Deus fez sobre a sua vida continua de pé. Ela não morreu quando você caiu. Ela não se apagou quando você foi esquecida. Ela apenas entrou em modo de preparo. Deus não esquece. Deus não mente. Deus não falha. Ele te viu naquela noite em que você chorou em silêncio. Ele te ouviu mesmo quando você não tinha forças para orar. E ele te sustentou mesmo quando você pensou que não suportaria mais um dia. A promessa ainda está aí, dentro de você. Você não é invisível. Você é escolhida. E cada dor que você passou foi registrada no céu. Se hoje você sente que não tem forças, lembre-se. A semente da promessa floresce no solo da persistência. Você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar. Continue orando. Continue esperando. Continue crendo. Porque há um tempo em que Deus se cala.
Mas há um tempo em que Deus age. E quando Ele age, nada pode impedir. A mulher que você está se tornando é a resposta da mulher que chorava em silêncio. A promessa que vai se cumprir é fruto da fé que você regou com lágrimas. Então levante a cabeça, enxugue os olhos, respire fundo. Você não chegou até aqui para desistir agora. Deus está restaurando o que o mundo tentou destruir. E quando essa promessa se manifestar, você vai entender que tudo valeu a pena. Porque o que nasceu da dor vai florescer como cura. E o que parecia fim era só o começo de um propósito eterno.